Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula hoje, aula de filosofia, e o tema da aula hoje é o que é filosofia. Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa curiosidade, vamos comigo. No final, eu vou colocar para vocês algumas questões que já caíram nos vestibulares sobre esse assunto, tá? Então, fiquem aí. Vou tentar ser o mais breve possível para que não se alongue muito esse tema. Vou trabalhar de forma bem superficial, tá? Claro. Ou, se você tiver dúvida, pode fazer a sua pergunta, né, aqui na parte dos comentários, que eu vou respondendo. Se você tiver alguma sugestão ou algum comentário, né, para adicionar também, né, fiquem à vontade. Lembrando que se vocês quiserem também, vocês podem se inscrever no canal. Gente, filosofia hoje é um assunto muito importante, ainda mais numa sociedade, num mundo no qual as pessoas parecem que cada vez mais possuem preguiça de pensar, tá? E a filosofia ela vai surgir justamente para tentar explicar coisas, né, que até então tinham explicações principalmente mitológicas, tá? Quando eu falo em filosofia, né, eu falo de filosofia clássica, principalmente na Grécia Antiga, mas eu não posso, né, esquecer que o ato de filosofar não é um ato exclusivo dos gregos. Eu também tenho outros povos em outras regiões, né, como povos orientais, que também vão desenvolver, né, a filosofia. É claro que, para o vestibular, principalmente, o foco é na filosofia grega, tá? Então, o foco é nessa filosofia ocidental da Grécia Antiga. Mas assim, professor, por que surgiu a filosofia, tá? Primeira coisa, vamos analisar a origem da palavra filosofia. Se vocês olharem ali, ó, eu vou com o marcador laser, né, para que vocês não fiquem perdidos no meio do slide. Se eu for analisar a palavra filosofia, a etimologia da palavra filosofia, filosofia vem de philos, né, do grego, né, a palavra grega, philos, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria. Então, a pessoa que pratica a filosofia, que tem um pensamento filosófico, teoricamente, né, é uma pessoa que tem amor em saber, amor pela sabedoria. E essa palavra ela é bastante pertinente, por quê? Porque os primeiros filósofos, eles queriam realmente conhecer, saber, né? Eles queriam pensar o mundo e pensar os fenômenos que aconteciam no mundo, não mais como um mito, né? Não mais como histórias, não mais como com lendas, como acontecia até então. Mas eles buscavam na filosofia uma explicação racional. Então, por que chove, como o mundo surgiu, o que é a morte, o que é a vida, né? Então, os filósofos gregos, eles queriam uma explicação que fosse além dos mitos, dos deuses, tá? Então, eles queriam explicações mais centradas na razão. Então, isso é o primeiro elemento, né, que eu tenho que me atentar em relação à filosofia. Tá? Então, eu coloquei aqui a definição para vocês. Filosofia é o estudo das questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moralidade, a mente e a linguagem. Ela busca entender a natureza da realidade do ser humano e do mundo de uma maneira racional e crítica. Tá? Falei em filosofia, eu tenho que pensar em razão. Tá? Para os filósofos não existem verdades pré-estabelecidas e que são imutáveis. Não. Tá? Toda reflexão pode gerar mudanças no pensamento. Então, tudo bem? A importância da filosofia. Tá? Para muitos pensadores, para muitos pesquisadores, a filosofia vai ser assim, o precursor das ciências modernas. Tá? Então, a forma de buscar a verdade, a forma de buscar a origem dos acontecimentos e dos fenômenos, para muitos pesquisadores, a filosofia vai ser a precursora da ciência moderna, tá bom? Então, pela primeira vez, vão buscar ali explicações, né, de uma forma mais racional, beleza? Tá? Então, ou a filosofia ensina a pensar de forma mais clara e lógica,
questionando as certezas e buscando uma compreensão mais profunda dos assuntos, né? Fundamento das ciências. A filosofia foi a base das primeiras investigações científicas e muitos campos da ciência, como a física, a biologia e a psicologia, tiveram sua origem na reflexão filosófica. Tá? Então, a filosofia ela vai servir de base, inclusive, para outras ciências que surgem mais para frente. Tá? Filosofia. Os primeiros filósofos eles pensavam e refletiam principalmente sobre questões naturais, da origem do mundo, tá? Dos fenômenos da natureza, né? Da física. Mas a filosofia não ficou só nisso, né? A filosofia também vai analisar questões éticas e questões morais. O que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que a ciência, propriamente dita, né? A ciência não faz. Né? A ciência, por exemplo, a internet, ela é boa ou ela é ruim? A ciência ela pode analisar o impacto da internet no corpo, no organismo, se faz bem ou se faz mal. Mas a internet como um todo, né, uma questão filosófica, ela é boa para o ser humano ou ela é ruim? Tá? Então, essa é uma questão ética, uma questão moral, que é um dos objetos de estudo, né, da filosofia. Beleza? Quando eu falo em filosofia, eu tenho várias áreas de estudo, né, do pensamento filosófico. Aqui eu vou apenas citar para vocês, mas é interessante que vocês saibam que a filosofia ela é dividida em várias áreas. Então eu tenho, por exemplo, a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, a lógica, a filosofia política. Cada uma dessas áreas ela vai ter um enfoque em uma determinada questão. Então, por exemplo, a metafísica vai estudar a questão da natureza da realidade, vai perguntar sobre o que é o ser, né, o que é o tempo, o espaço, tá bom? Se eu pego, por exemplo, a filosofia de um ponto de vista da estética, vão ser feitas análises sobre a questão, né, do belo, né, da arte, né, o que é belo, o que é feio, dentro da vertente ali filosófica, tá bom? A lógica, a filosofia política, estudando questões políticas, de governo, de justiça, de liberdade, né, de cidadania, de estrutura política. Então, quando eu falo em filosofia, é um campo bastante amplo, né, de estudos, de conhecimentos, beleza? Então, primeiro ponto, que eu não posso esquecer, tá? A filosofia, ela vai surgir, né, a clássica, principal, a que é mais estudada, né, na Grécia, e os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, eles vão buscar, né, trocar as explicações religiosas, míticas, por explicações mais racionais. Explicações sobre o que, professor? Sobre várias coisas no início, principalmente em relação a questões da natureza, da existência humana, né, da origem das coisas. Então, é o primeiro foco dos filósofos, tá? Quando eu falo em filósofos também, é interessante que eu observe que existiram, né, existem várias escolas filosóficas, né, várias vertentes, e cada escola filosófica ela vai ter uma característica específica, tá bom? Com certeza, os mais famosos, né, as escolas mais famosas, né, é a escola ali socrática, tá? Tanto é que, por causa da escola socrática, eu tenho uma outra corrente anterior, que é a chamada escola pré-socrática. Então, assim, de um modo geral, eu posso dividir os estudos da filosofia nessas escolas que eu estou aqui assinalando para vocês. Tá? Então, primeiro tipo, né, a primeira de todas, os chamados filósofos pré-socráticos, tá? Filósofos que deram o start ali na filosofia, que eles buscavam explicar a origem do universo, da natureza, do planeta, das coisas, sem a questão da mitologia, tá bom? Vamos buscar ali princípios, né, as bases, arqué das coisas, principalmente ligadas à natureza. Depois eu tenho, né, a escola socrática, certo? E lógico, como o próprio nome já fala, né, ela surge a partir do seu grande mestre, o Sócrates. Né? E o Sócrates ele vai desenvolver ali um método socrático para tentar buscar a verdade de forma mais precisa possível, né? Através de perguntas, né? Através de questionamentos,
ele vai desenvolver toda a sua teoria filosófica. Depois eu tenho ali o Platão. Platão foi discípulo de Sócrates, tá? Ele vai fundar a academia, é uma outra escola filosófica, tá? Que também vai ter uma grande influência, lógico, né, do Sócrates, mas ele vai aperfeiçoar e vai criar ali teorias um pouco mais profundas, né? Principalmente relacionando, né, a existência humana, né, a percepção que nós temos do mundo, da nossa realidade, a partir de uma outra realidade mais concreta, tá bom? E eu tenho ali também, né, Aristóteles, que é outro filósofo importante que foi aluno de Platão. E aí vocês percebem, né, que os filósofos muitas vezes, né, um filósofo era o tutor e o outro filósofo era o seu discípulo, né? E eu tenho ali Aristóteles, que vai fundar o Liceu, que vai desenvolver principalmente a lógica, né, formal, vai estudar a política, vai estudar a metafísica, tá? Então eu tenho essas correntes filosóficas diferentes. Professor, mas é muito nome, eu não vou lembrar de tudo isso, tá? Mas enfim, independente de lembrar de todos os nomes e de todos os conceitos, eu tenho que lembrar isso, tá? Os filósofos, de modo geral, independente da escola que ele seguia, ele tinha como objetivo principal buscar a verdade, utilizando o pensamento racional, fazendo reflexões para tentar interpretar o seu mundo, tá? O mundo natural, o mundo não natural, tá? Questões éticas, questões físicas, questões metafísicas, tá? Então é esse o objetivo, refletir para chegar numa verdade mais absoluta, tá? Isso é importante? Poxa vida, isso é importante, né? Nós vivemos hoje numa sociedade cada vez mais informatizada, inteligente, uma sociedade de inteligência artificial, mas uma sociedade que as pessoas parecem que cada vez mais têm preguiça de pensar, tá? Então nós temos que resgatar um pouco ali essa questão dos filósofos, tá? Tem escolas filosóficas medievais, escolas filosóficas, né, da Idade Moderna e escolas filosóficas da Idade Contemporânea. Ao longo das aulas, ao longo dos vídeos, nós vamos passando pelos vários filósofos que já existiram, pelas várias escolas filosóficas, tá? Fiquem tranquilos, hoje é mais um apanhado geral, ali, um conceito básico para que vocês tenham ideia do que é a filosofia, e aqui eu tenho alguns nomes para destacar, beleza? Então, filosofia medieval, eu tenho ali São Tomás de Aquino, eu tenho ali Santo Agostinho, tá? Bom, tentar ali pegar a religião católica, né, o cristianismo, e modelar ele de acordo com uma lógica filosófica. Aí, mais recentemente, na filosofia moderna, eu posso citar, né, o René Descartes, John Locke, o Kant. Ou na filosofia mais contemporânea, né, tem várias vertentes ali, né? Então eu tenho a vertente do existencialismo, do positivismo com Augusto Comte, a filosofia analítica. Então, assim, quando eu falo em filosofia, eu tenho uma série de pensamentos, de pensadores, de vertentes, mas todas elas buscando sempre o quê? A razão. Um conhecimento que se aproxime o mais próximo possível da realidade e que use a razão sem se apoiar unicamente em questões religiosas, em questões mitológicas, tá bom? Belezinha? Tá? Então, essa é a matéria, esse é o conteúdo que nós vamos estudar ao longo desses vídeos aqui no canal Humanizando. Tá? Lembrando que só filosofia? Não. Também nós teremos vários vídeos de história, tá? Então, o foco aqui do nosso canal são as ciências humanas, certo? Vamos concluir ali, ó, conclusão. A filosofia é uma disciplina que ajuda a compreender profundamente o mundo e o ser humano. Estimula o pensamento crítico, a reflexão sobre questões fundamentais da existência, né? A questão da vida em sociedade e vai, com certeza, enriquecer muito a forma e a visão das pessoas, tirando as pessoas da ignorância, do senso comum, tá bom? Então, filosofia é fundamental para que nós possamos refletir de uma forma mais sábia, de uma forma muito mais
inteligente. Belezinha? Tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre filosofia, o que é filosofia? Deixa aqui a sua pergunta e aí eu vou respondendo para você conforme for dando. Tá? Tem alguma sugestão, alguma crítica também? Pode fazer essa sugestão, essa crítica aqui, sem problema algum. Eu não sou o dono da verdade, tá? Ou estou aqui para compartilhar o pouco que eu sei. Então, é esse o meu objetivo principal, beleza? Vamos lá para algumas questões sobre o que é filosofia, que já caíram em vestibulares e que já caíram em Enem? Então, vamos lá. Primeira questão, tá? Eu vou marcando aqui e vocês vão acompanhando. Primeira questão, Enem 2019, tá? Deixa eu colocar aqui no marcador laser, isso. Olha lá, Enem 2019. Eu vou parar e você responde qual que é a correta, beleza? Vamos conferir se você acertou ou não. A filosofia, desde a Grécia Antiga, desempenha um papel importante na construção do conhecimento humano. Ela se distingue por seu caráter reflexivo e por questionar as bases da nossa existência. Nesse contexto, qual é a principal característica da filosofia, segundo os filósofos pré-socráticos? Tá? Então, para que serve a filosofia? Tá? Para os pré-socráticos e não só para os pré-socráticos. Tá? Vamos ler as alternativas. A filosofia A busca a explicação dos fenômenos naturais a partir de uma perspectiva religiosa. B. O objetivo da filosofia é investigar as leis físicas que regem o universo sem recorrer às explicações mitológicas. C. Considerar as explicações mitológicas como válidas para o entendimento do mundo. D. Limitar-se à observação da realidade para chegar a uma conclusão lógica. E aí, definir os valores e as normas sociais para a construção de uma boa vida. E aí, qual que é a função da filosofia? Tá? Vou dar ali 10 segundos para vocês relerem rapidamente e apontarem qual que vocês acham que é a alternativa correta. Tá? Qual que é o objetivo da filosofia? Buscar a explicação dos fenômenos naturais a partir de uma explicação religiosa, investigar as leis físicas que regem o universo sem recorrer à explicação mitológica, considerar as explicações mitológicas como válidas, limitar a observação da realidade para chegar a uma conclusão lógica ou definir os valores e as normas sociais para a construção de uma boa vida. Qual que é a correta? Vamos lá ver? B, né? Investigar as leis físicas que regem o universo sem recorrer a explicações mitológicas. Então, os filósofos não vão querer mais se debruçar, né, sobre mitos para explicar as coisas, tá bom? Eles não querem uma perspectiva religiosa para explicar, então não pode ser a A, certo? A C, considerar as explicações mitológicas como válidas. Não, eles não consideram válidas as explicações mitológicas, tá? Então não pode ser. A D, limitar-se à observação da realidade. Quando você limita uma observação, né, você não tem um conhecimento muito aprofundado. Então isso aí foge um pouco do objetivo da filosofia de buscar uma verdade mais apurada, tá? E aí, definir os valores e as normas sociais para a construção de uma boa vida. Definir valor, definir norma, né? Se você refletir sobre valores, refletir sobre normas, até poderia ser. Mas aí, com certeza, a alternativa mais forte é a B, que fala que os filósofos eles não querem, né, fazer o uso de explicações mitológicas. Acertou? Se acertou, comenta aqui. Se não acertou, comenta aqui também, beleza? Vamos lá, próxima questão. Questão 2 caiu na Unicamp, tá? A filosofia é uma disciplina que busca compreender a realidade e o ser humano por meio do pensamento racional. Ela se diferencia de outras formas de conhecimento, como a religião ou a ciência, por seu enfoque reflexivo e pela busca incessante de perguntas. No entanto, essa busca por respostas nunca é definitiva, pois a filosofia se caracteriza por A.
Dar respostas definitivas para todos os problemas existenciais? Respostas definitivas, isso aqui assim não posso questionar? B. Estudar apenas questões metafísicas e esotéricas? C. Questionar e problematizar questões sobre o ser humano, o mundo e a vida? D. Responder a todas as perguntas de maneira pragmática? Ou E. Considerar apenas argumentos científicos para explicar a realidade? Tá? E aí, na sua opinião, qual que é o enfoque, né, da filosofia? A, B, C, D ou E? Vamos lá, 10 segundos para você pensar aí em qual que é a correta. Dar respostas definitivas para todos os problemas, estudar apenas questões metafísicas, questionar e problematizar questões sobre o ser humano, o mundo e a vida, responder a todas as perguntas de maneira pragmática, objetiva, considerar apenas argumentos científicos para explicar a realidade. Acertou, será? Vamos ver? A resposta correta é a C. Questionar e problematizar questões sobre o ser humano, o mundo e a vida. É isso que o filósofo quer. Pensar sobre o ser humano, o que é o homem, o que é a vida, né? O que é a realidade. São essas questões que norteiam ali, né, a filosofia. Tá bom? Certo, gente? Tá? Qualquer dúvida, pergunta aqui no comentário. Tá bom? Questão 3 agora. FUVEST 2021. A filosofia exerce uma função central na formação do pensamento humano e na construção de ideias sobre a ética, a política e a existência. Olha como que a filosofia ela é ampla, né? De acordo com a concepção clássica de filosofia, ela busca acima de tudo o quê? Acima de tudo, qual que é o objetivo da filosofia? A. Aplicar conhecimentos técnicos à solução de problemas cotidianos. B. Criar teorias econômicas para o funcionamento das sociedades. C. Propor respostas definitivas para questões espirituais. D. Estimular a reflexão crítica sobre questões essenciais da vida humana. E E. Estudar a religião e seus efeitos sobre a sociedade. Eu acho que você já fez a primeira, a segunda, eu acho que a terceira aqui vai ser mais fácil. Eu acho que você vai acertar. Vamos lá? Qual que é a resposta correta? Aplicar conhecimentos técnicos, criar teorias econômicas, propor respostas definitivas, estimular a reflexão crítica, estudar a religião. Resposta correta: estimular a reflexão crítica sobre questões essenciais da vida humana. Acertou? Essa eu tenho certeza que você acertou. Próxima questão, questão 4, tá? Da UERJ. Vamos lá. A filosofia é uma disciplina que sempre se preocupou em questionar as certezas e estimular a reflexão profunda sobre os temas mais fundamentais da existência humana. Essa característica da filosofia é importante, pois A. Nos permite buscar respostas definitivas e imutáveis, nos impede de aceitar qualquer ideia sem questionar, nos leva a um mundo de incertezas sem nenhuma verdade absoluta, nos orienta apenas para o entendimento religioso do mundo, ou E. Nos ajuda a encontrar a fórmula exata para resolver problemas cotidianos. E aí, qual que é o objetivo, né, fundamental da filosofia? Permitir buscar respostas individuais, respostas definitivas e imutáveis, impede aceitar qualquer ideia sem questionar, impedir de aceitar ideias sem questionar, levar ao mundo de incertezas, sem nenhuma verdade absoluta, orientar apenas para entendimento religioso do mundo, ou ajudar a encontrar uma fórmula exata para resolver os problemas cotidianos. Fórmulas exatas existem, será? Qual que é a resposta correta? Vamos lá, 10 segundos. Pensou? Resposta correta: a filosofia ela serve para impedir, né, a gente de aceitar qualquer ideia sem questionar. Qualquer ideia que existe eu tenho que questionar. Eu não posso aceitar verdades pré-estabelecidas, dogmas. Eu tenho que ser um ser pensante, reflexivo, questionador. É esse o objetivo da filosofia, tá? E é isso que nós precisamos, principalmente no mundo de hoje. Pessoas que saibam o quê? Criticar, refletir sobre as coisas que são expostas. Muito bem? Última questão, questão 5, tá, da Universidade Federal de Minas Gerais, 2018. Vamos lá. A filosofia, ao longo da história, tem sido um ponto de partida para o desenvolvimento das ciências, das artes
e das discussões políticas. Ela cumpre a função B. Alternativa A. Definir normas e leis para todas as sociedades. B. Produzir conhecimento baseado exclusivamente em evidências empíricas, de experimentações. C. Questionar o status quo e promover novas formas de pensar sobre a vida e o mundo. Estudar apenas a história das grandes civilizações. Aplicar a lógica para resolver questões práticas de negócio. Tá? Então, qual que você acha que é a correta? Percebam que em todas as questões sobre o que é filosofia, fica sempre ali rodando em torno do mesmo ponto, né? Refletir, pensar sobre a realidade, sobre o homem, não aceitar verdades, pré-estabelecidas. Esse foco tem em todas as questões que nós apresentamos aqui. E aí, já pensou qual que é a correta? A, B, C, D ou E? Vamos lá? Resposta correta é C. Filosofia serve para questionar o status vigente, e propor novas formas de pensar sobre a vida e o mundo. Eu tenho que questionar